presence we will fall down. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite onde nós estamos cultuando, celebrando ao nosso Deus. Você que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, você é convidado neste momento a fechar os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus, dando início a esse culto de adoração e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos te adorando, porque somente Tu, ó Deus, és digno de honra, de glória e de adoração. Que Tu possa, meu Deus, estar com cada um em suas casas durante esse período que estamos confinados, mas sabemos que a Tua bênção e a Tua misericórdia está estendida sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra. Pai querido, nos abençoa nessa noite, nos dar uma noite abençoada, de louvor, de adoração, e que nós, meu Deus, possamos sair e estar com os nossos corações alegres, porque somente Tu, ó Deus, pode fazer com que os nossos corações sejam alegres permanentemente. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, Deus, nosso Senhor, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos.
te exaltamos, nosso Deus, te exaltamos, ó Senhor. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tremendo Deus. Tu és tremendo Deus, nosso amado. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, glória que é só tua, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo Deus, tremendo Deus. Tu és tremendo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é
Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Boa noite, amados irmãos, todos que nos acompanham nesta noite. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar um texto da Palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus amados irmãos, esse texto nos mostra uma verdade maravilhosa. A verdade que deve estar no coração de cada cristão, que é justamente ter uma disposição generosa e liberal em relação aos recursos financeiros para a obra do Senhor, para aqueles que necessitam. O contexto dessa passagem traz uma instrução do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, porque justamente havia uma necessidade material entre os irmãos. Havia carência, havia escassez de recursos, e nesse texto o apóstolo Paulo convida todos os crentes, todos os cristãos daquela comunidade, a levantar uma oferta generosa em favor daqueles que necessitavam de socorro. E aí, nessa passagem, ele traz essa verdade maravilhosa. Aquele que dá, aquele que oferta, deve fazer isso com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por isso, queremos convidar a todos a fazer essa oferta para a obra do Senhor, com alegria, com generosidade no seu coração, para que não falte mantimento na obra do Senhor, para que não falte mantimento na casa do Senhor, como diz a palavra, e para que todos da comunidade cristã possam ter essa ajuda, esse socorro na sua necessidade. Amados irmãos, nesse culto, nós temos esse momento muito importante, o momento em que nós consagramos
os nossos dízimos e as nossas ofertas. Portanto, aí está a informação da conta da igreja, os dados bancários da nossa igreja. Você tem total liberdade, seguindo essa instrução, a ofertar na obra do Senhor, na casa do Senhor, com alegria no seu coração. E certamente Deus irá derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, bondade e misericórdia, obrigado a Deus porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado a Deus porque a tua santa e maravilhosa graça tem sido abundante em nossa vida. Pai dos céus, que consigamos, pela graça do Senhor, exercer esse mandamento, seguir essa instrução, com um ato, ó Deus, de liberalidade da nossa parte e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe as famílias, ó Deus, que nos assistem nessa noite. Abençoe, ó Deus, a cada irmão, a cada irmã, e que jamais venha faltar em seus lares o suprimento, ó Deus, que vem da parte do Senhor, e que todos possam, ó Deus, entendendo essa verdade, ofertar com alegria na tua casa, na tua obra, ó Deus, para que todos possam ter em abundância e para que a obra do Senhor prossiga, levando, ó Deus, a verdade maravilhosa do teu santo evangelho, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Oramos agradecidos a Deus por esse momento, no nome daquele que vive para todo sempre, o nosso Senhor Jesus. Amém. Como é bom cultuarmos ao Senhor, queridos. E nesse momento eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que você pode abrir sua Bíblia nesse momento, em 1º livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos passear por alguns versículos aqui, dentro desse capítulo de 1 Samuel. Bem, como o início desse nosso momento aqui de reflexão na Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com você a história de um homem que me impacta muito. É a história de Soichiro Honda. Soichiro Honda, japonês,
Nasceu em 1906 em Hamamatsu, no Japão, obviamente. E filho de uma família muito simples, filho de ferreiro, não é? Ele, muito cedo, ali junto com seu pai, ele começou a se destacar, sempre muito curioso, no que diz respeito a motores, no que diz respeito a peças de automotores, enfim. Para vocês terem uma ideia, aos 8 anos, Soichiro Honda construiu uma bicicleta. Aos 13 anos de idade, ele já tinha uma série de pequenas invenções. O menino era um prodígio. Aos 16 anos de idade, ele foi para Tóquio, e lá ele foi ser aprendiz numa oficina mecânica. Pouco tempo depois, ele volta para Hamamatsu e abre a sua própria oficina. Aos 25 anos, ele já era dono de um promissor negócio. A verdade é que Soichiro nunca gostou muito de escola, nunca foi um aluno de ponta, dos que tiram as melhores notas. Mas a sua capacidade era impressionante. Aos 30 anos, ele decide, ao invés de consertar, fabricar. Então ele passa a fabricar anéis de motores. E ele, interessante, passa a ser um dos fornecedores para a Toyota, que mais à frente vem a ser até mesmo seu concorrente. Mas, mesmo sendo tão capaz, tão inteligente, e já tendo uma caminhada tão promissora naquilo que ele escolheu fazer, Soichiro Honda toma alguns golpes ao longo da vida, e esses golpes nada tem a ver com alguém ter passado a perna nele, não. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi o grande golpe que Soichiro Honda sofreu na sua caminhada em relação aos seus sonhos. Ele já era fabricante, como eu disse aqui, de anéis de motores, e na Segunda Guerra Mundial as suas instalações sofrem com um bombardeio na região onde estava instalado. E se não bastasse a Segunda Guerra e as explosões de bombas na sua fábrica, um grande terremoto praticamente pôs abaixo o que ainda restava, e aí Soichiro Honda não pôde fazer outra coisa senão vender o resto do seu maquinário e as suas peças restantes a outra fabricante. Mas não pense que Soichiro desistiu dos seus sonhos, dos seus empreendimentos, daquilo que ele desejou fazer. Nós estamos diante de um texto que também nos mostra o desafio de alguém que sonhava. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, mostra para mim e para você o sonho de uma mulher. Uma mulher que sonhava ser mãe. Uma mulher que almejava, e inclusive numa cultura que exigia isso das mulheres, as mulheres deveriam ter filhos, e quanto mais filhos elas tinham, mais o marido delas eram honrados na sociedade. Afinal de contas, a sociedade olhava para um homem que tinha muitos filhos e o via como alguém viril, como um robusto chefe de família, alguém que era honrado dentro de sua casa e, portanto, honrado na sociedade porque tinha muitos filhos. E era uma grande e terrível vergonha para uma mulher que não tivesse filhos, uma mulher que não pudesse gerar filhos. E, infelizmente, esse era o caso de Ana, uma das esposas de Eucana, que é a história do texto de 1 Samuel que nos conta. O texto vai mostrar para mim e para você que essa mulher almejava, desejava ter filhos, e ela tinha esse sonho, mas ela não conseguia realizar esse sonho, e o seu marido, Eucana, tinha outra esposa, Penina. Essa sim, tinha muitos filhos, e se não bastasse o fato dela ser muito fértil e ela dar filhos a Eucana, ela ainda vivia pirraçando Ana. Ela ainda criou uma rivalidade contra Ana, ela humilhava Ana. A situação de Ana não era nada fácil, diante do contexto social e diante da própria dificuldade que ela vivia dentro de casa, apesar de que o texto também nos mostra
que Eucana, seu marido, a amava imensamente. E é dentro desse texto que eu gostaria de convidar você a ir para alguns versículos comigo, a fim de que nós possamos extrair algumas verdades importantes do texto para a nossa edificação. Assim como Soichiro Honda, nós aprendemos com Ana que não podemos desistir de sonhar. Nós não podemos enterrar os nossos sonhos mesmo diante das dificuldades e dos problemas que aparecem. Veja comigo, por exemplo, nos versículos 5 e 6, a primeira lição que o texto nos apresenta. E a primeira lição que o texto nos ensina é que o Senhor controla todas as coisas. O Senhor tem o domínio, o nosso Deus, Ele governa com mão poderosa todas as coisas. Veja comigo os versículos 5 e 6, eles dizem assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Por que eu quero destacar com você nesse momento de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas? Perceba o que o versículo 5 e o versículo 6 disse para nós aqui, disseram para nós, ambos os versículos. Ambos os versículos disseram: o Senhor a tinha deixado estéril. O Senhor a tinha deixado estéril. Essa é uma verdade que aparece nos dois versículos que acabamos de ler. Quem deixou Ana estéril? Foi o diabo? A verdade é que muita gente defende essa tese. Você vai ver muita gente dizendo exatamente isso, que quem deixou essa mulher estéril foi uma obra de Satanás. Alguns podem achar que foi a raiva que ela passava com Penina, que a irritava, que a provocava. Foi isso aí que trouxe algum desequilíbrio hormonal lá na Ana e ela não conseguia ter filhos por isso. Não. Não foi a provocação de Penina, não foi obra do diabo. O texto é claro em dizer para mim e para você que quem a deixou estéril foi Deus. Deus deixou Ana estéril. A esterilidade de Ana tem um único responsável, e esse responsável é Deus. Deus a deixou estéril. Sabe por quê? É a lição que eu quero extrair com você. Deus tem o controle de todas as coisas, e ainda que coisas terríveis e ruins aconteçam na nossa vida, está no controle dele. Ainda que seja uma obra do diabo, ainda que o texto tivesse nos dizendo que quem deixou Ana estéril foi uma obra de Satanás, ainda assim o Senhor continua tendo o governo e o controle de todas as coisas na palma de sua mão. Porque, como diz um teólogo, o diabo é o diabo de Deus. Haja visto o que podemos perceber na história, por exemplo, de Jó. Sim, ali foi uma obra maligna, por permissão divina. Só que lá no final da vida desse homem, ele diz: os meus olhos agora te veem. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas passou por tudo aquilo para um propósito, de conhecer mais a Deus. Eu quero dizer para você que me ouve, que me vê nesse momento: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por mais trágica e dolorosa que seja a situação adversa que você esteja enfrentando, e nesse momento nós enfrentamos uma crise, nesse momento enfrentamos uma situação adversa, mas em que momento da vida nós não enfrentamos diversidades ou adversidades? Eu quero dizer para você que mesmo agora, o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Quem deixou Ana estéril foi Deus, porque Ele tinha propósito com relação a isso. Ele tinha propósito, e os propósitos do Senhor, eles são perfeitos, eles são maravilhosos. Mas a segunda verdade que eu quero extrair nesse momento do texto é que o Senhor está derramando bênçãos. Mesmo no meio de uma crise, o Senhor está derramando bênçãos, e o texto mostra isso para mim e para você. O Senhor está derramando bênçãos. Veja comigo o versículo 7, o texto diz o seguinte: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não
comia. Quero destacar com você o finalzinho do verso 7. Não comia. Como assim? Eles saíam de sua terra e iam até as festividades, a celebração ao Senhor. E lá havia refeição, a refeição comunitária, a refeição cultica, a refeição de celebração do povo de Deus na presença de Deus, onde as pessoas comiam e celebravam, se alegravam na presença de Deus. O texto diz que essa mulher ia com tanta amargura na alma, com tanta tristeza, que ela não usufruía daquilo que estava acontecendo como culto na presença de Deus. Era o culto do povo de Deus na presença de Deus através das refeições culticas, as refeições de celebração na presença do Senhor, culto a Deus. E então nós percebemos que Ana, na sua crise, a gente vê a sua postura de amargura e tristeza, anulando, substituindo, trocando inclusive a oportunidade de celebrar na presença de Deus e para viver a sua própria amargura e tristeza. Nós vemos então a amargura versus celebração. Ela chorava, diz o texto, e não comia, ao invés de usufruir da presença de Deus e aquela refeição cultica. Ela não se alegrava. Ela não se alegrava com outras bênçãos. O versículo 5 nos trouxe aqui uma bênção que ela tinha. O texto diz, nós já o lemos, mas a Ana dava porção dupla. Eucana, seu marido, oferecia diante de Deus porção, sacrifícios a toda a sua família. E o texto diz, porque ele a amava, dava a ela porção dupla. Isso é uma bênção. Perceba, mesmo em meio à crise que Ana sofria, ela tinha bênçãos vindas da parte de Deus para a vida dela. O fato de ter um marido que amava, o fato de ter um marido que apresentava a Deus porções duplas a ela, em benefício dela, em favor dela. O fato dela ter a oportunidade de cultuar a Deus com o povo de Deus e participar da refeição cultica, tudo isso são sinais da graça e da bênção de Deus na vida dessa mulher que por um momento preferiu a amargura à celebração. E eu quero dizer para você que mesmo em meio às suas crises, mesmo em meio às nossas crises e dores, o Senhor está derramando suas bênçãos. Nós não podemos ficar cegos diante das bênçãos que Deus está derramando, mesmo nesse momento de crise que estamos vivendo. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, para não estarmos míopes e cegos e não percebermos que o Senhor está presente, derramando suas bênçãos nas nossas vidas, mesmo no momento de crise, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da angústia. Sabe, a crise nos cega. A crise nos impede de vermos tantas bênçãos que o Senhor está derramando sobre nossas vidas, e eu quero convidar a você, aqui juntos, observemos, prestemos atenção e olhemos se o Senhor não está nos abençoando, mesmo no momento da crise, mesmo no momento da dor e da angústia. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E agora nós estamos aprendendo que o Senhor derrama bênçãos e Ele continua abençoando, mesmo em meio às situações de crise e de dor da nossa vida. Por último, eu gostaria também de destacar com você que o Deus que abençoa ou as bênçãos de Deus. Porque nós precisamos tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Porque às vezes nós queremos muitas bênçãos de Deus, mas será que nós queremos o Deus que abençoa? O que é mais importante para nós, as bênçãos ou o Deus que abençoa? Nós estamos nos relacionando com Deus por quê? Porque o amamos e amamos a sua pessoa? Ou nós amamos as bênçãos que Ele pode dar? Eu gostaria de chamar a sua atenção aí no versículo 22 do texto. O versículo 22 diz assim: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado,
eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Você conhece o texto e você pode dar uma lida nele, você vai perceber que Ana faz uma promessa diante de Deus. Ela faz um voto. Ela diz: Senhor, me dá um filho varão, me dá um filho homem, e eu o devolverei ao Senhor. E o Senhor ouve essa oração, e o Senhor se lembra de Ana, e ela engravida. Glória a Deus. Ele faz de uma estéril agora, uma mulher grávida. E ela recebe então a tão desejada bênção, a tão sonhada bênção, aquele desejo enorme pela maternidade. Ela recebe a bênção. Mas você percebe nas falas de Ana que a bênção não é mais importante do que o Deus que abençoa. Haja vista o fato de que ela consagra o filho a Deus. E depois que o menino é desmamado, e naquele tempo uma criança era desmamada por volta dos 2, 3 anos de idade. E esse tempo, 2, 3 anos de idade, até 4 anos de idade, a criança, o desmame não significava apenas deixar de mamar nos seios da mãe. O desmame também significava que uma primeira etapa, uma primeira fase da caminhada da criança no aprendizado da lei de Deus, no aprendizado como ser humano, também já tinha sido concluído. Você pode perceber comigo o coração dessa mulher, porque o desmame significa então que ela passou alguns anos com seu filho, 2, 3, talvez no máximo 4 anos. Está naquela fase bonitinha, ela viu essa criança dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Ela viu essa criança, ela se apegou certamente ao seu filho. Não é o caso, por exemplo, de uma mãe que pega um recém-nascido e logo que ele nasce, ela o entrega ou ela o rejeita. Talvez não sente falta porque não conviveu. Não foi o caso de Ana. Ana conviveu com seu filho. Ela trabalhou com seu filho. Ela experimentou um relacionamento com seu filho, ainda que curto, mas um relacionamento de alguns anos. E aí, queridos, chega o momento e ela entrega o seu filho. Ela entrega o seu filho. Ela o entrega para ser sacerdote, para servir a Deus. E veja o final do versículo 22, como eu destaquei aí para você. E ele morará ali para sempre. Ou seja, ela o entrega para a vida sacerdotal, o consagra ao serviço de Deus. E ela tem plena consciência de que o seu filho vai morar ali para sempre. A casa dela não será mais a casa dele. Isso é sinal de que Ana amava mais a Deus do que as bênçãos que Deus pode dar. Sabe, eu acho que isso é um grande desafio para nós. Porque a gente percebe algumas posturas estranhas em algumas pessoas. Elas, durante um tempo, clamam a Deus e choram ao Senhor pedindo uma determinada bênção. O dia que essa bênção chega, aí a bênção parece que agora vale mais do que o Deus que abençoou. Parece que a relação com Deus é uma relação onde se busca apenas as bênçãos de Deus, é uma relação utilitária. Deus me serve enquanto Ele me abençoa, se Ele não me abençoar, Deus não me serve. Como o caso, por exemplo, de um conhecido meu, que disse que ganhava pouco no emprego dele, num determinado emprego que ele tinha, mas enquanto ele ganhava pouco, ele era um dizimista, um ofertante fiel a Deus, que dava seus dízimos, suas contribuições. Aí um belo dia ele muda de emprego, vai para uma outra empresa, passa a ganhar mais de 2 vezes o que ele ganhava. E agora sabe qual era a preocupação dele? Nossa, o meu dízimo vai ser muito alto agora. Preocupado porque agora ganhando mais, o seu dízimo seria maior. Cuidado para que não nos apeguemos às bênçãos de Deus
de forma que as suas bênçãos nos afastem de um relacionamento com Ele. Porque nós precisamos amar mais a Deus do que as bênçãos de Deus. O Japão pós-guerra era caótico. Inclusive, os meios de transporte foram terrivelmente afetados. Houve racionamento de gasolina. Os poucos meios de transporte viviam superlotados. E aí, diante desse contexto de crise, Soichiro Honda tem uma ideia. Ele adquire um lote de motores, de geradores usados, motores de geradores usados, e ele passa a fabricar pequenos motores para colocar em bicicletas, porque ele percebeu a crise dos transportes. Ele percebeu que aquilo seria uma utilidade para as pessoas, seria útil. E aí ele começa a fabricar as primeiras unidades e o sucesso de vendas é imediato. Esse homem usa de extrema criatividade e ele começa a ver o seu sucesso nascer novamente. E aí Soichiro, em pouco tempo, começou a projetar seus próprios motores. E o sucesso foi tão grande que em setembro de 1948, ele funda a Honda Motor Company. Certamente uma das maiores do mundo no ramo automotivo. Em 1949, era a mais moderna fábrica de automóveis do planeta. Não desista de sonhar. Ana não desistiu do seu sonho. E sabe o que é lindo? Deus abençoa essa mulher e ela não tem só Samuel como filho. Ela depois vai gerar outros filhos. Que coisa linda. Ela gera outros filhos. Sabe, queridos, mesmo em meio à crise, nós podemos reconhecer a bênção de Deus sobre nossas vidas. A nossa sorte pode ser mudada. Eu não sei você que está me vendo agora, talvez você tenha perdido o seu emprego, porque nós estamos numa crise financeira, econômica. Empresas quebraram, muitos funcionários foram mandados embora, muitos pais de família e mães de família perderam seus empregos. Estamos vivendo um momento caótico, um momento crítico, um momento difícil. Mas eu quero dizer para você que há luz no fim do túnel. Por quê? Porque o controle está nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus continua derramando bênçãos, mesmo em meio aos tempos de crise. Por quê? Porque nós precisamos nos apegar a Deus e não às bênçãos que Ele pode nos dar. Vamos orar. Te damos graça, ó Deus, porque o Senhor é bom. Louvamos ao Senhor por essa reflexão na Tua palavra e eu peço que o Teu Espírito fale a cada coração, de cada pessoa que nos assiste, de cada pessoa que nos ouve nesse momento, e que o Teu Espírito aplique a palavra a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Agradecemos a audiência de todos vocês por mais essa oportunidade que tivemos de adorar o nosso Deus neste culto transmitido por este canal. Não esqueça de dar o seu like, de curtir as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E não deixe de estar conosco, mesmo que virtualmente, nas próximas oportunidades, em outros cultos que teremos, com certeza, na presença de Deus. Recebamos agora a bênção apostólica, a bênção que vem do nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a doce presença, consolação e comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.